Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego e hoje a gente vai trabalhar os principais giros e sulcos do nosso telencéfalo. Então pessoal, na aula passada a gente trabalhou os sulcos delimitantes e também os lobos cerebrais, tá? Então quem não acompanhou a aula, vou deixar aqui o link para que vocês possam assistir essa aula. E hoje a gente vai trabalhar os principais giros e sulcos cerebrais. Então, relembrando um pouco da delimitação do nosso telencéfalo, lembra vocês que a gente tem nessa superfície superolateral 3 sulcos que apresentam esse mesmo sentido aqui. Então, desses 3, o que está na região mais centralizada a gente vai chamar de sulco central, tá? Então, esse que eu estou apontando aqui com os alfinetes na cor branca é o nosso sulco central e ele delimita o lobo frontal do lobo parietal. Percebam que na frente do sulco central a gente tem um outro sulco que vai ser chamado de sulco pré-central. Sulco pré-central. Então esse que eu vou colocar aqui com alfinete na cor azul, esse é o sulco pré-central. Tá? Representa o nosso sulco pré-central. E aí, posteriormente ao sulco central, também temos um outro sulco, que aqui vou delimitar na cor verde, tá? Então, com esse alfinete aqui na cor verde, a gente vai delimitar o sulco pós-central, tá? Então, percebam que, vou aprofundar um pouco mais aqui para ficar mais claro para vocês. Percebam que o sulco central é esse que está mais centralizado aqui, que eu identifiquei com alfinete branco. O sulco pré-central é esse que está identificado com alfinete azul. E o sulco pós-central está identificado com alfinete aqui na cor verde. Tá? Entre o sulco central e o sulco pré-central, a gente tem a formação de um giro cerebral. Tá? Então, o giro cerebral são esses gominhos, são essas dobras que a gente observa na superfície do cérebro, tá? Então, entre o sulco central e o sulco pré-central, a gente tem o giro pré-central. Giro pré-central. Entre o sulco central e o sulco pós-central, a gente tem o giro pós-central. Giro pós-central. Essas duas áreas aqui são áreas primárias, tá? São áreas importantes no nosso córtex cerebral, onde o giro pré-central ele representa o nosso córtex motor primário, ou seja, os comandos motores que vão para as diferentes regiões do nosso corpo, eles vão partir do nosso giro pré-central, ok? Então, o giro pré-central ele é o responsável pelo envio de diferentes informações, de diferentes comandos motores para todas as regiões do nosso corpo. O giro pós-central, ele já é uma área sensitiva. O nosso giro pós-central, ele é considerada uma área somatosensorial primária, ou também conhecida como área somestésica, ou seja, os estímulos sensoriais provenientes do corpo, eles chegam inicialmente aqui no giro pós-central, tá? Professor, quais estímulos é esse que você tá falando? Estímulos como tato, pressão, dor, temperatura, vibração, prurido. Esses estímulos somatosensoriais provenientes do corpo, eles vão chegar inicialmente nessa área somatosensorial primária, que é o nosso giro pós-central. Agora a gente vai falar um pouco sobre os giros que estão presentes em cada lobo cerebral, tá? Vamos iniciar aqui com os giros do lobo frontal. O lobo frontal é esse que nós comentamos que está anterior ao sulco central, tá? Então, deixa eu retirar esses alfinetes aqui. Então, tudo que está na frente do sulco central, nós temos como lobo
frontal, o lobo frontal. E é bem simples, pessoal. A gente tem, né, além do sulco pré-frontal, que nós já comentamos aqui com vocês, nós temos sulcos que estão nesse outro sentido aqui, ó, perpendicular ao sulco pré-central, tá? Então são dois sulcos que estão nesse sentido perpendicular ao sulco pré-central. Vou manter aqui o alfinete do sulco pré-central. E agora a gente vai observar quem são esses dois sulcos, ó. O primeiro aqui, que eu estou fazendo com alfinete, né, na cor rosa, é o sulco frontal superior. Sulco frontal superior. E temos um outro sulco frontal, que está nessa porção mais abaixo. Tá? Estou fazendo aqui em amarelo. Esse é o sulco frontal inferior. Sulco frontal inferior. Percebam, pessoal, que a gente possui acima do sulco frontal superior um giro, tá? Essa dobrinha aqui, né? Esse giro a gente vai chamar de giro frontal superior. Giro frontal superior, tá? Entre o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, a gente tem o giro frontal médio. Giro frontal médio. E abaixo do sulco frontal inferior, a gente tem o giro frontal inferior. Giro frontal inferior. Então, recapitulando, aqui no nosso lobo frontal, né, ou seja, essa área que está à frente do sulco central, a gente tem o sulco pré-central e o giro aqui também chamado de giro pré-central. Aí nós temos dois sulcos, um sulco frontal superior e um sulco frontal inferior. Acima do sulco frontal superior, a gente tem o giro frontal superior. Entre o sulco frontal superior e o inferior, a gente tem o giro frontal médio. E abaixo do sulco frontal inferior, a gente tem o giro frontal inferior. E agora, pessoal, a gente vai trabalhar os giros e sulcos da região parietal. Então, no nosso lobo parietal, a gente observou primeiro que ele vai ser delimitado anteriormente pelo sulco central, tá? E posteriormente pelo sulco parieto-occipital. O nosso lobo parietal, ele também vai possuir o sulco pós-central e o giro pós-central, que eu comentei com vocês, que é a nossa área somatosensorial primária. Perpendicular a esse sulco pós-central, a gente tem um sulco intraparietal, que é esse sulco que está representado pelos alfinetes aqui na cor roxa. Sulco intraparietal, ele vai dividir o lobo parietal em dois lóbulos. O lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. Tá? Lóbulo parietal superior e o inferior. O lobo parietal, ele é uma área somatosensorial, né? Uma área que está relacionada com as funções sensitivas e também apresenta nesse nosso lóbulo parietal inferior, né, também um pouco da região temporal, a área de Wernicke ou área de Wernicke, que é a área que está relacionada com a linguagem. Em relação ao lobo temporal, a gente vai encontrar como giros e sulcos. Primeiro, sulco lateral, a gente já comentou que ele vai estar delimitando o lobo temporal em relação ao lobo frontal e ao lobo parietal. A gente vai encontrar aqui o sulco temporal superior, que é esse que está aqui com o alfinete na cor amarela, e o sulco temporal inferior, que é esse que está presente com o alfinete na cor azul. Acima do sulco temporal superior, a gente tem o giro temporal superior. Giro temporal superior. Entre o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior, a gente tem o giro temporal médio. E abaixo do sulco temporal inferior,
a gente tem o giro temporal inferior. Então, no lobo temporal, nós temos 2 sulcos e 3 giros. Os 2 sulcos são sulco temporal superior, sulco temporal inferior. E os 3 giros são o giro temporal superior, giro temporal médio e o giro temporal inferior. Na região occipital, pessoal, nessa vista superolateral, a gente não tem um padrão muito frequente para os giros e sulcos cerebrais, tá? Então, o sulco mais frequente, né, o único que a gente vai observar aqui que realmente está presente com uma determinada frequência é o sulco calcaríneo. E mesmo assim, ele só é melhor observado na vista medial. Então, pessoal, aqui na vista medial do lobo occipital, a gente consegue ver tanto o sulco parieto occipital, que é um sulco delimitante. Então ele vai delimitar, vai separar o lobo occipital do lobo parieto occipital, tá? Então é esse que eu coloquei aqui na cor roxa. Como também a gente consegue ver o sulco calcaríneo. Então o sulco calcaríneo é esse que eu estou apontando aqui, né? Ó, delimitando com um alfinete amarelo. Então esse é o sulco calcaríneo. O sulco calcaríneo é importante porque aqui, ó, nos lábios do sulco calcaríneo, a gente tem a área visual primária. A área visual primária, tá? Então é uma área sensitiva que está relacionada com a visão. Lesões nessa área visual primária podem levar o indivíduo a apresentar cegueira, tá? Então o lobo occipital, ele é um lobo que está relacionado com a função visual. Entre o sulco parieto occipital e o sulco calcaríneo, a gente encontra essa área conhecida como cúneus. Pessoal, a gente ainda consegue observar vários outros giros nessa face medial, tanto aqui do lobo frontal, como também do lobo parietal, tá? Então vamos lá identificar alguns desses giros e sulcos. Aqui na região frontal, a gente encontra o giro frontal medial, Encontramos aqui um outro giro, que é o giro do cíngulo, que é todo esse aqui, tá? Acima do giro do cíngulo, a gente tem o sulco do cíngulo, que é esse sulco aqui que está delimitando o giro do cíngulo. Sulco do cíngulo. Esse sulco do cíngulo, ele vai, ó, subir aqui, formar o sulco pré-central, e aí ele vai posteriormente formar um sulco marginal que sobe ali, ó, sulco marginal, tá? Esse sulco pré-central, ele vai ajudar aqui, ó, junto com o sulco marginal, a delimitar o lóbulo paracentral. Esse lóbulo é chamado de lóbulo paracentral, porque aqui a gente tem também o sulco central, tá? Olha aqui, o sulco central, que é aquele que a gente vai observar melhor lá na face superolateral, né? A gente possui aqui o corpo caloso, que é uma comissura que vai promover a união entre o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. O corpo caloso, ele possui uma divisão anatômica, tá? Então ele se divide em rostro, que é essa parte inicial, joelho, essa curvazinha aqui, ó, do corpo caloso. A gente tem o tronco do corpo caloso, que representa essa maior parte, e o esplênio, que é essa porção mais posterior. Então, o corpo caloso possui rosto, joelho, tronco e esplênio. E envolvendo esse corpo caloso, ou delimitando o corpo caloso, a gente tem o sulco do corpo caloso, tá? Sulco do corpo caloso. Então, recapitulando o que a gente viu até agora, a gente viu aqui nessa face medial o corpo caloso com a sua divisão anatômica, rosto, joelho, tronco e esplênio. A gente observou o sulco do corpo caloso, o giro do cíngulo e o sulco do cíngulo. Também observamos o giro frontal medial,
o sulco pré-frontal, esse aqui, o sulco pré-frontal, o sulco marginal, o sulco central aqui e o lóbulo paracentral, tá? Lóbulo paracentral. Essa região final do nosso lobo parietal representa o pré-cúneus. A gente observou aqui o cúneus no lobo occipital, aqui na região parietal a gente tem o pré-cúneus, ok? Nessa peça é importante a gente observar também a presença do fórnix, tá? Que é uma estrutura importante na formação do nosso sistema límbico. Aqui a gente tem o septo pelúcido, tá? O forame interventricular, que vai conectar os ventrículos laterais ao terceiro ventrículo, que é esse espaço aqui, ok? A gente consegue observar também o quiasma óptico, tá? A lâmina terminal e aqui os corpos mamilares. E agora a gente vai observar uma peça sem a presença do cerebelo e do tronco encefálico, para observar também esses giros da região mais inferior. Então, pessoal, nessa face mais inferior, a gente consegue observar alguns outros giros e sulcos. Então, temos aqui, esse mais lateral ainda é um giro temporal inferior, tá? Temos esse giro, que é o giro occipitotemporal lateral, tá? Giro occipitotemporal lateral. Esse é o giro occipitotemporal medial. Entre eles, a gente tem o sulco occipitotemporal. Temos ainda aqui um outro sulco, que é o sulco colateral. Sulco colateral separa o giro occipitotemporal medial do giro parahipocampal. Giro parahipocampal, ele vai lá em direção à formação hipocampal, tá? Que é uma estrutura que também vai participar do nosso sistema límbico, tá? Então, esse conjunto de estruturas que participam também da formação do sistema límbico, a gente pode separar funcionalmente como sendo um outro lobo na anatomia trabalhado como lobo límbico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, fazendo parte do lobo límbico, o giro do cíngulo, tá? O giro parahipocampal aqui, giro parahipocampal, e o uncus, que vai estar presente nessa região, né? Nessa peça já está um pouco desgastado, não dá para a gente observar tão bem assim o uncus, mas ele vai estar presente aqui, nessa parte mais, nessa face mais inferior do nosso lobo temporal, tá bom? Aqui a gente tem um outro sulco, chamado de sulco rinal, e a gente tem também aqui um giro chamado de giro lingular, ok? Então esses são os sulcos e giros presentes na face mais inferior aqui do nosso lobo temporal e também occipital. Beleza, pessoal? Então, se curtiram a aula, deixa a curtida aí de vocês, deixem o like, sigam o canal, tá? Espero que tenha ajudado e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.